Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. Eu ainda vou atirar pedras e colocar pedras ainda maiores nas costas dessa pessoa? Mas vamos dizer que o que você vai dizer é só a verdade, que na maioria das vezes não é. Mas que seja verdade, mas uma verdade desprovida de amor. Você sabe que ali existe uma pessoa que tem um relacionamento e que traiu o outro. Ou o marido traiu a mulher, ou a mulher traiu o marido. E eu quero dizer para vocês que traição de marido e mulher não é uma coisa certa e nem é uma coisa boa. Mas acontece com mais frequência do que o que se pensa. Inclusive na casa espírita. Que é para a gente não acreditar que só acontece nas outras religiões. Porque esse processo de traição faz parte também dos nossos vícios que precisam por nós ser combatidos. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro. E se eu gostaria regra de ouro, como não errar? Não façais aos outros aquilo que não gostarias que os outros fizessem. Isso é virtude. Mas aí vamos supor que a mulher traiu o marido. Aí você chega para contar ao marido cheio de boa vontade. E de boa vontade, os infernos conscienciais estão cheios. Aí você diz: fulano, eu vim aqui porque eu sou seu amigo. Ou porque eu sou sua amiga. Eu vim lhe dizer porque eu não aguento mais ver você passar por ridículo. Todo mundo zomba de você, na cidade ou no grupo de amigos, na comunidade, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, aí eu utilizo um termo mais pejorativo ainda, todo mundo sabe que você está sendo corno. E eu vim lhe dizer que é para você não passar por esse ridículo. Sabe o que foi que você fez? Você disse uma verdade cheia de veneno. E se você tivesse, não era nem para você dizer, mas se você tivesse dito assim: ô fulano, venha cá. Você sabe que as pessoas podem se equivocar, que as pessoas erram, que eu não sou perfeito, que você não é perfeito, sua esposa não é perfeita. Olha, está acontecendo um problema no relacionamento de vocês. Eu fiquei sabendo que a sua esposa está lhe traindo. Eu vim lhe dizer para que você não soubesse por outra pessoa, para que você não fosse envenenado por esse tipo de informação, que você tenha calma, que você tenha paciência. Não tome nenhuma atitude brusca, trágica, drástica, porque você vai estar fazendo isso motivado pelo seu orgulho e não por sentimentos mais nobres. Se você quiser, você pode perdoá-la e continuar o relacionamento com ela, mas se você não quiser continuar o relacionamento, você perdoa e não conduz o processo para um processo de chacal produzindo chacal. Irmãos que se antagonizam, afinal de contas ela não é só erros, ela também tem muitos acertos. Ela conduziu tantas coisas positivas na sua vida, lhe ajudou tanto em tantas coisas. Ela errou como os outros também erram, como nós erramos em outras coisas. Não era nem para dizer, mas se fosse dizer, que dissesse dessa forma. Mas a gente não diz assim não. Aí André Luiz nos diz que um ato equivocado nosso, num átimo de 1 segundo, pode gerar 1000 anos de reparo. E que será lavado por nós, com o suor do trabalho e com o pranto do arrependimento. Aí a gente pensa: gente, como é que pode uma coisa só gerar 1000 anos de reparo? Pode sim. Sabe que coisa? Essa maledicência que você contou no caso de traição é um exemplo. Porque você foi contar como se fosse uma verdade, como se fosse ajudar, como se fosse uma virtude, e é um vício. Porque ali você estava sendo maledicente, você estava falando mal da vida de alguém e mal de alguém. Se fosse mentira, o que você fosse dizer era calúnia, mas era verdade, então é maledicência. Você fala mal e é maledicente mesmo contando verdade. Aí naquele momento, o esposo ferido, o cônjuge ferido, com o orgulho ferido, saca de uma arma e ceifa a vida da esposa. E aquela esposa, juntamente com ele, tinham filhos. Ele vai para a cadeia e ela desencarnou.
E vocês sabem qual é a função de pai e mãe, não é tirar retrato não, minha gente. Função de pai e mãe é essencial na educação, na condução dos destinos morais dos filhos. E na ausência de pais e filhos, quem vai educar, dos pais, quem vai educar esses filhos? E você já pensou que a avó materna que poderia educar, pode entrar num processo profundo de depressão por causa da morte da filha? Os avós paternos também, diante de tamanha tragédia, perderem o fio, o tempo do processo educativo, e esses filhos se perdem no tempo? Vocês já pensaram que isso pode gerar vinganças de outra sorte? E quantas pessoas estão envolvidas e quantas gerações destruídas por causa da sua maledicência, que você contou como se fosse uma verdade, a virtude. Eu estou indo fazer o bem. E quanto tempo esses ódios, essas mágoas e esses rancores vão durar? Eu só quero saber uma coisa: puxar o gatilho todo mundo pode, porque nós temos livre-arbítrio, portanto nós podemos fazer o bem que queremos e o mal que queremos também. Mas eu quero saber, depois de puxar o gatilho, quem segura a bala. Quem é que consegue segurar a bala depois de puxar o gatilho? E aí nós somos maledicentes. E repetindo uma conversa que a gente tem mesmo em centro espírita, quando os outros falam mal, são maledicentes. Quando nós falamos mal, estamos apenas comentando um fato. E eu nunca vi ter tanto comentarista no mundo. Não sei como é que alguém consegue emprego nessas televisões, porque só em todo canto é comentarista, ninguém é maledicente. Eu sei que o tempo está avançando, mas eu vou contar mais umas histórias, pelo menos mais uma, para a gente encerrar. Vamos responsabilizar aqui também o Centro Espírita que demorou a me chamar, eu estava com saudade de vocês. Aconteceu um evento na TV brasileira, isso relatado num grupo de estudo que nós coordenamos na cidade de Arco Verde, e falávamos sobre vícios, sobre virtudes, sobre uma série de fatores, e uma senhora que faz parte do estudo conosco, ela disse assim: olha, aconteceu um caso na televisão brasileira que havia um padre que estava num programa de TV. E havia um humorista, um comediante, que era gay. Eu digo era porque ele desencarnou. Que era gay, e o padre, na hora de dividir o palco com essa pessoa, com esse comediante, que era gay, se recusou. Porque disse que não ia subir ao palco ou dividir o palco com um gay. E nesse momento, o humorista teve tanta raiva, mas tanta raiva, que a pressão subiu muito, teve uma crise hipertensiva. Foi conduzido ao hospital, mas nesse trajeto de condução ao hospital, a pressão subiu tanto que ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. E por causa desse AVC, desencarnou. Ela disse: isso se encaixa naquilo que André Luiz disse, que nós nos tornamos responsáveis por esse processo, os anos de reparo. Eu digo que se encaixa, e se encaixa em parte. E ela perguntou: o padre vai ter que responder por isso ali tudinho? Eu digo: vai, porque ele é corresponsável. Ela disse assim: mas como corresponsável? Eu disse: sim, corresponsável. Ele vai responder pelos vícios dele, pelo preconceito, pela discriminação, pelo orgulho, por se achar superior por causa de um processo tão somente de sexualidade. Ele vai responder por isso. Então ele é corresponsável no processo dessas consequências. Mas o humorista que desencarnou também vai responder pela própria desencarnação. Mas como assim responder pela própria desencarnação? Vai sim. Vai responder, porque nós somos os responsáveis pela construção de nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis pela felicidade em nós, e nós somos os únicos responsáveis pela infelicidade em nós. Nós somos os responsáveis pela conquista das nossas virtudes, mas nós somos os únicos responsáveis pelos vícios em nós. Portanto, se o humorista, se ele tivesse construído mais virtudes, se ele tivesse aplacado mais o orgulho, se ele tivesse aplacado mais o egoísmo, se ele tivesse desenvolvido mais a humildade, ele teria sido agredido do mesmo jeito, mas teria sido impactado de outra forma. Ele poderia dizer: está certo, padre, o senhor não quer, tudo bem.
Amanhã tem uma ação judicial por preconceito, por discriminação, ou outros motivos quaisquer que as leis permitissem. Mas quando ele desencarna vitimado por aquilo, veja que ele se torna corresponsável pela própria desencarnação. Ou será que nós não temos a obrigação de construir a humildade? Vocês já pensaram que a vingança, a mágoa, o ódio são venenos que a gente toma esperando que o outro morra? Mas na verdade quem está morrendo somos nós, porque isso são os nossos vícios. Olha quanta raiva! Equivale a dizer tu é feio, feio é tu. Equivale a alguém cuspir na nossa mão e irmã Dulce dizer isso é para mim, dê a dos meus pobres agora. E quando é que a gente não pensa que equivale a se alguém te bate a face e oferece a outra? Nós somos cristãos, precisamos seguir os exemplos do Cristo, mas não são exemplos materiais não. Nós precisamos seguir os exemplos morais, porque ele veio exemplificar moral. A moral nova do Cristo, capaz de transformar os seres velhos que somos em seres novos que precisamos ser. Para a gente poder concluir, lembro-me de uma expressão de Joana de Ângeles, de muitíssima propriedade, quando ela diz que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna mal. São os vícios em mim. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente pensa no bem que nos fazem, o bem que nos fazem nos faz bem, não nos faz bons. O bem que nos faz bons é o bem que nós fazemos, porque isso nos torna bons. O mal que fazemos nos torna viciosos e o bem que fazemos nos torna virtuosos. Portanto, como dizia Santo Agostinho, dentro de nós existem dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal, virtudes e vícios. Vai vencer aquilo que você alimentar mais. E eu desejo sinceramente, em nome de nosso Mestre Jesus, que nós alimentemos as virtudes. Obrigado pela paciência, pela atenção. Tenhamos todos uma boa noite, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba.